Se Masao Kashiki fixou regras e consolidou o haikai como gênero literário, os clássicos bashonianos da tradição nipônica, que também influenciaram os haikais de Buson e os haikais de Kobayashi Issa, podem ser entendidos como momentos de teste, de experimentação e de divulgação de um gênero que ainda estava em formação, sendo esses um suporte para que o mestre viajante Basho sincretizasse bases religiosas e culturais em território japonês. Sendo dessa maneira, ele deu coerência a uma diversidade de bases religiosas nipônicas por meio do haikai. A importância, portanto, desse mestre errante chamado Matsuo Basho para a cultura japonesa, ela se assemelhou também a do guerreiro peregrino Miyamoto Musashi, com sua síntese de técnicas e filosofias de combate. Deram, portanto, uma ideia de união de fatores completamente diversos nos territórios periféricos nipônicos. Ambos cruzaram os territórios japoneses com uma proposta de transformar conhecimentos de si e da arte praticada por cada um deles. Visibilizaram povos e costumes em regiões periféricas do Japão e adotaram diferentes aspectos culturais japoneses que permitiram incitar uma visão de uma unidade territorial sem que para isso pudesse ser sacrificada a diferença em cada experiência vivenciada pelas andanças. Em Basho, nós temos ao mesmo tempo a experiência da sua filosofia de composição do haikai e a assimilação de alguns traços culturais de vilarejos periféricos. E é nesse ponto que o haikai ele entra como um movimento a entender o outro, a assimilar o outro e ser assimilado também pelo olhar desse outro. Se nós formos buscar as relações que o haikai de tradição bashoniana tem em relação às demandas contemporâneas, nós podemos chegar a algumas relações que o Ocidente, por exemplo, na época da modernidade, não compreendia. No entanto, essas relações, elas têm também as suas limitações, por estarem em tradições distintas, Oriente e Ocidente. Mas alguns haikaístas, como Leminski, ou como o próprio Jack Kerouac, que é matéria do nosso assunto, eles tiveram a perspectiva de reler essa tradição, ajustando a sua contemporaneidade. Vamos falar de algumas relações já entre a composição bashoniana e as demandas desse mundo contemporâneo para ver até onde elas se tocam. Os haikais de Basho, já esboçam algumas das urgências cobradas à cultura contemporânea, que são, por exemplo, ser entendida como plural e admitir nela a interferência de diversos agentes a simultaneamente urdir uma vastidão de valores e costumes que às vezes são conciliáveis, outras vezes não. Para isso,
dois fenômenos devem ser atrelados ao conceito de cultura, ou ao movimento do Haikai que organiza esse conceito para a cultura. Primeiro, deve-se repensar a cultura não como manifestação seletiva, a excluir agentes periféricos aos centros. Muito ao contrário, o Haikai buscou conhecer e registrar testemunhos e haikais de outras pessoas que não estavam no centro de Edo. Isso é uma demanda contemporânea. Buscar testemunhos que não estavam dentro da história oficial. Um outro fenômeno é a negação da superioridade de um padrão cultural em prol da descoberta da cultura dos demais agentes. Então, se a prática haikaísta do mestre errante Basho deu oportunidade de registros e de culturas de diversos agentes, ele também estava dentro, dessa oportunidade de testemunhar a história pelo olhar do outro. Algo que é extremamente cobrado no mundo contemporâneo ocidental. Vou citar um haikai que demonstra essa possibilidade de pensamento. Veja. Enquanto no arrozal plantam devaneio sob o salgueiro, sua sombra me desperta. Enquanto no arrozal plantam devaneio sob o salgueiro, sua sombra me desperta. Nesse haikai aparecem ilustrados aqueles que trabalham o plantio e aquele que descansa. Ambos utilizam o elemento natural de diferente maneira, mas todos contribuem para uma visão desperta. Isso tem a ver com a interconexão budista entre seres e elementos. Um só não pode conquistar a visão desperta. Faz parte dessa visão toda a relação que aparece entre a coisa natural, o homem que está relacionado ao outro homem que está tendo a iluminação ou despertando para ela. Sem essa interconexão, não existe essa visão. Todos fornecem energia para todos. Atentando-se até à própria biografia de Matsuo Basho, nós chegamos a algumas constatações sobre o grau de respeito a essa alteridade. Ele é o mesmo que se retira da linhagem de samurais e que se coloca como pacífico peregrino a enfrentar situações de difícil pobreza pelos caminhos que passa. Além de se colocar em situações de risco de morte, ao enfrentar tempestades e travessias íngremes, com rochas espessas e pontiagudas, como acontece nos seus relatos, pelas montanhas de Dewa, ele também convive tranquilamente com as regiões mais periféricas e mais miseráveis nessas travessias que ele realiza. Vou citar um dos haikais por ele escrito. Entre pulgas e piolhos, recostado no travesseiro, ouvia os cavalos mijarem. Se o respeito à alteridade, se a busca por testemunhos periféricos a uma narrativa oficial é uma das demandas contemporâneas que já eram atendidas dentro da filosofia de composição bashoniana, nós temos também outras demandas que podem ser observadas dentro do haikai bashoniano. Por exemplo,
A simultaneidade temporal, outra das urgências contemporâneas como marca de reorganização de culturas, é constantemente recitada pelos haikais de Basho. Se na contemporaneidade, essa simultaneidade temporal, ela é uma necessidade de reescrita da história para agentes culturais esquecidos pelo tempo retilíneo uniforme da modernidade, na época de Basho, a simultaneidade temporal é uma das lições da iluminação a respeito da interdependência harmônica dos seres e elementos da natureza, que também expressam um tempo compartilhado, um tempo paralelo e um tempo conjunto. Vou recitar um dos haikais de Basho. Silêncio profundo, o sibilo da cigarra perfura as rochas. Nesse haikai, nós temos ao mesmo tempo a perenidade da rocha ao lado da cantoria cíclica da cigarra. A serenidade silenciosa ao mesmo tempo do ruído insistente. Nós temos aqui, em verdade, uma das lições do taoísmo, do Tao, que é exatamente de um elemento oposto complementar o outro. Um não existir sem o outro. Não se há uma luta, não se há uma oposição, pois ela só se constrói a partir da dependência, da correlação ou até mesmo da complementação. Não existirá perenidade sem a efemeridade. Não existirá a dureza da rocha sem o grito ecoante da cigarra. Uma outra simultaneidade temporal também é colocada pelo haikai bashoniano. O tempo social do homem e o tempo cíclico da natureza. No haikai bashoniano, o tempo cíclico do homem, o tempo social do homem e o tempo cíclico da natureza são sobrepostos ou interligados no intuito de conceber um diálogo harmônico e integrador entre o elemento humano e o elemento natural. Vou citar algum desses haikais para que nós possamos prestar atenção. Das cerejeiras em flor ao pinheiro de 2 troncos, 3 meses se passaram. Basho aqui confirma a ligação entre as marcas fenomenológicas da natureza e a indicação do tempo dos homens. Os homens começam a se organizar pelas marcas naturais. São elas que permitem ao homem pensar sobre ele mesmo como elemento natural. Existe um haikai ainda mais profundo sobre essa perspectiva do tempo humano e de compreender também a própria subjetividade do homem como elemento natural. Vou citar. Relvas de verão, rastros de sonhos dos antigos guerreiros. Nesse haikai, Basho afirma a paisagem natural como testemunha dos desejos pretéritos de antepassados, estando agora no presente olhar do observador. Veja que há uma simultaneidade no olhar do observador, que observa o passado do homem e o seu presente, por meio do elemento natural. O elemento natural testemunha um cruzamento entre tempos. Em relação a
essa articulação que nós temos entre o tempo social do homem e o tempo cíclico da natureza, é importante perceber que, enquanto no mundo atual o discurso de respeito às reservas naturais rivaliza com a prática desenfreada do consumismo e do desperdício das fontes, Bashar contradiz a lógica de exploração da natureza como forma de organização social. Muito pelo contrário, é a natureza que organiza o elemento humano. Para ele, a natureza em seu estado espontâneo consagra um tempo de entrelaçamentos com o humano, aprimorando esse elemento humano e permitindo a sua continuidade nos traços cíclicos do tempo natural. Uma outra similitude, uma outra semelhança que nós temos, embora haja limites para essa característica, é a observação sobre a provisoriedade, o elogio à provisoriedade, à efemeridade que nós temos para a arte. A provisoriedade é uma condição do haikai, porque ele é o resultado, é o exercício da interpretação da dinâmica natural, que não pode parar, que não é estanque. A provisoriedade, portanto, é um reconhecimento do estágio mutável da natureza. O haikai, ele não pode ter uma visão a parar a natureza. Tem que ter uma visão passageira, já que ele é fruto também dessa própria dinâmica. Congelar o momento seria não imortalizá-lo, mas mortificar as dinâmicas naturais. No caso da contemporaneidade, a provisoriedade, ela incita a descartabilidade da obra poética. Isso é necessário porque é uma das estratégias a estimular a multiplicação de demandas de produtos culturais e do seu atendimento. É necessário que a todo momento o objeto estético contemporâneo ele seja descartado para que haja uma multiplicação de mais objetos, de mais gostos, de mais atendimento e de mais pessoas também sendo manipuladas ou tendo seus gostos atendidos. Então aqui há uma marca predominantemente vinculada ao mercado. Bem, se nós formos buscar alguns dos intérpretes dessa arte haikaísta, com suas limitações, com as suas sátiras, até mesmo a filosofia de composição bashoniana, dos seus não entendimentos ou das suas releituras, nós podemos, por exemplo, buscar uma coletânea que é extremamente interessante, chamada Boa Companhia Haikai, organizada por Gutila, onde nós temos um dos principais haikaístas brasileiros, que vão reinterpretar a arte principalmente bashoniana. Vou começar a falar daqueles que se colocam em algum momento do lado oposto à filosofia de composição bashoniana. Posteriormente, vou citar alguns que estão relendo essa tradição de modo a permitir a sua continuação. Posteriormente, levarei vocês ao que evidentemente torna-se aqui o motivo mais importante da fala, que é a composição poética do Jack Kerouac. Bem, falando dos brasileiros, nós temos aqui de imediato o Carlos Vogt. Vou citar um dos haikais dele,
O Haikai de Vogt que eu vou citar é chamado de ultrarrealismo. A vida limita a arte. Ao contrário de Bashō, que via a arte como estratégia de redescoberta do cotidiano, das coisas cotidianas, do próprio homem sendo revisto dentro desse cotidiano, o Vogt afirma que o reducionismo do cotidiano faz tombar a imaginação. Para Vogt, o declínio da capacidade criativa do homem aparece confirmado na separação entre vida e arte, muito ao contrário do que acontece com Bashō, que vê que a arte liga-se à vida de modo a estimulá-la com reciprocidade criativa. No caso de Bashō, a arte acontece como uma tradução do Satori, zen budista, e incentiva uma vivência de achados constantes. O Satori é uma visão rápida, breve, mas que dá ao observador uma revelação poética, sem que ele espere por isso. Acontece meio que num acaso. Ele não investiga, ele contempla e descobre espontaneamente essa revelação natural, que o transforma e transforma o seu modo de olhar para as coisas. Vou citar também um outro haikai do Carlos Vogt, chamado Anfitriã. Não se decepcione, a vida o convidará para outros fracassos. Enquanto o humor em Bashō conecta o olhar humano a uma atmosfera de alegria captada nos acontecimentos comuns ou da natureza, em Vogt, o humor, de forma corrosiva, vai confirmar o pessimismo em olhar para a vida como anfitriã perversa. Além de Carlos Vogt, nós vamos ter um haikaísta que vai se opor ainda mais à filosofia de composição bashōniana, e de forma até satírica. O Milor Fernandes, ele vai satirizar a tradição haikaísta nipônica, principalmente centrada em Bashō, em relação à tentativa de eliminação do ego. Vou citar um poema, um haikai para vocês. O título desse haikai é Poemeu Glorioso. De mim, só uma coisa vai ficar: o busto que eu mesmo fizer, na tumba que eu mesmo cavar. Como piada, e observando o fenômeno da morte, Milor Fernandes constata a ilusão do eu, mas de forma extremamente corrosiva e satírica, ele compõe esse haikai totalmente centrado ainda no ego. Existe um outro haikai que tem uma situação ainda mais satírica em relação à eliminação do eu, do ego. O título é esse aqui: Poeminha Fora da Estação 2. Coragem é isso aí, bicho. Vou ler. Eu sofro de minfobia. Tenho medo de mim mesmo, mas me enfrento todo dia. Aqui,
Milor Fernandes escarnece do ensinamento da tradição bachoniana de eliminação egóica, de eliminação do eu, declarando-a como um ato de covardia, e redireciona toda essa coragem que Bachot tinha em relação às andanças pelos caminhos, para uma situação oposta. Coragem não é enfrentar o mundo e se negar para descobrir o outro. Coragem é o exercício de conservação e de enfrentamento com o próprio eu, com o próprio ego. Isso é o que diria, por exemplo, Milor Fernandes. Um outro haikai brasileiro que também desvia da filosofia bachoniana é o Valdomiro Siqueira Júnior. Eu vou ler 2 haikais desse haikaísta, depois eu dou um entendimento de como ele diverge. O primeiro haikai é chamado Íntimo. Ir e voltar a esmo, estradas abandonadas dentro de mim mesmo. O outro haikai é chamado Noite. Vou recitar. Meu filho, não nego que tudo é belo. Contudo, estou velho e cego. Esses haikais, eles falam de um tempo em que toda disposição para a partida, para novos caminhos e a coragem para encarar as vicissitudes esvaziaram-se e interiorizaram-se em um eu frustrado. Veja que isso é totalmente contrário do que prega o mestre errante Bachot. A sua coragem em colocar o seu corpo à prova de novas experiências para buscar a arte haikaísta, sintetizando bases culturais distintas em momentos periféricos, é completamente contrário a esse medo da partida. Bem, se nós tivemos vários haikaístas, que divergiram, da filosofia de composição bachoniana no decorrer dos tempos, nós temos alguns também que releem essa tradição e permitem a sua continuidade. O mais importante deles, podemos dizer que é o próprio Paulo Leminski. É aquele que mais se religa à tradição bachoniana. Vou ler 2 haikais e vou comentar um pouco sobre eles. Pelos caminhos que ando, um dia vai ser, só não sei quando. O outro haikai. Nadando no mar de gente, deixei lá atrás meu passo à frente. Tal como acontece em Bachot, a mudança da perspectiva pessoal ocorre com as fortuidades que são encontradas no percurso. O homem muda o seu olhar de acordo com a sua trajetória, porque a trajetória o engloba. A trajetória, tal qual o fluxo natural, torna ele um elemento dessa operação e não um elemento a controlar a operação. Claro que nesse momento Leminski está escrevendo numa dimensão urbana, mas ele está reinterpretando as lições de Bachot. Mesmo que muitos críticos ainda tendem a considerar Leminski como um desviante por causa do seu entendimento ainda centrado no ego, nós devemos entender que esse ego é mutável, tal qual a natureza cobra que o homem mude como elemento natural.
O Leminski, ele não poderia ter maior correspondência com o Jack Kerouac. Jack Kerouac, agora, né, estamos dentro da literatura de língua inglesa, não mais dentro do cenário da literatura brasileira, mas o Leminski tanto estudou Basho, como também se viu influenciado pelo Jack Kerouac. E se nós formos buscar as coincidências, com certeza nós vamos encontrá-las. A importância, por exemplo, da narrativa On the Road, de Jack Kerouac, para o surgimento da geração beat norte-americana, tanto influenciou boa parte da literatura marginal dos anos 70, da qual Leminski faz parte no Brasil, como a própria poética de Leminski, como pode ser apontada como uma releitura, né, imediata, né, o On the Road, né, pode ser apontado como uma releitura contemporânea dos relatos de viagem de Basho e de suas experiências em aceitar o acaso do mundo como uma sabedoria cotidiana capaz de fazer variar continuamente o olhar do viajante. Se Basho escreveu diários e haikais como frutos de suas viagens, o Kerouac também estava relendo essa mesma tradição do viajante. Bem, vamos, portanto, agora falar naquilo que mais nos interessa, né? Falamos de toda a tradição haikaísta, né? Principalmente baseada em Basho, sem esquecer de Buson, sem esquecer de Kobayashi Issa. Mas falamos tudo isso, né? E falamos até de uma breve cena no Brasil para chegar exatamente ao Jack Kerouac, né? Que é matéria principal, né, da nossa avaliação. Você pode dizer que, ainda que a crítica, né, que abre esse livro chamado Livro de Haikais, de Jack Kerouac, né, ainda que a crítica Regina Weinreich afirme que a mudança do nome haikai para pop seja uma despedida da tradição oriental, eu não concordo muito com isso, né? Eu vejo como exatamente o oposto. A verdade é aí que Kerouac mais se mostra consciente de sua poética em fazer dialogar com a tradição oriental do haikai e também com as urgências da contemporaneidade. Alguns e muitos dos processos, das técnicas ou dos temas, né, eles tornam possível a releitura do haikai de tradição nipônica na poética de Jack Kerouac. Muitos efeitos, temas, técnicas de Basho são relidos, são reinterpretados por Kerouac. Posso, por exemplo, citar a técnica, né, da justaposição de duas imagens para a sugestão de uma terceira. Vou citar dois haikais. O primeiro deles é esse aqui. A árvore parece um cão latindo ao céu. Veja que você tem duas imagens, a árvore e o céu. Quando elas se justapõem, consolida-se aí uma terceira imagem. O cão, o cachorro. Essa é uma técnica, né, comum ao haikai. Olhe outra aqui. A lua nova é a unha do dedão de Deus. Veja que aqui você também tem a mesma situação. A lua no espaço, duas imagens, a lua e o espaço, e uma terceira imagem sendo construída por sobreposição dessas duas. A unha do dedão de Deus. Nós também temos, né, além dessa técnica de justaposição de duas imagens a criar uma terceira,
Nós temos também a valorização da simultaneidade, né? Algo que acontecia no, no Haikai Bachoniano como resultado, né, do taoísmo, né? Bem, eu posso dizer que existem, né, muitas situações em por que acontece a valorização da simultaneidade em Jack Kerouac. A primeira delas, né, é que a simultaneidade ela tem por função abalar a ilusória narrativa causal da história. Ou seja, a história aqui não é fruto de efeito causal. Vejam isso. Ao escutar pássaros usando diferentes vozes, perco minha perspectiva da história. Veja que o canto dos pássaros, por serem tão diferentes do canto da narrativa humana, e por serem tão diferentes entre si, dão uma lição a Kerouac de que a história é múltipla, é paralela, e que essa história causal que existe, perpetrada pelo homem, na verdade é uma ilusão. De uma outra maneira também, a simultaneidade ela tem por função anular a perspectiva dicotômica ocidental com o intuito de promover outras interpretações. Toda vez que acontece isso, nós temos também aí uma base taoísta sendo movida. Não existe bem contra mal, o bem está no mal, o mal está no bem. As duas forças são complementares. Vejam isso. Ouçam os pássaros a cantar. Todos os passarinhos morrerão. Veja que, estando a natureza em seu maior vigor, há aqui uma lembrança sobre a morte. A vida só ganha seu vigor por causa da necessária morte. A efemeridade do canto, sabemos que ele é passageiro, sabemos que ele vai passar, está ao lado da eternidade do fato. O fato de que a morte está sempre presente. Além dessa simultaneidade, nós também vamos ter outros haikais que apontam para a anulação dessa perspectiva dicotômica e oposicionista. Vejam esse outro haikai. Água em um buraco contempla os imutáveis céus. Veja que a questão provisória, a água no buraco, que é uma pequena circunstancialidade, né? Ou seja, a água caiu no buraco de repente e ficou lá. Está ao lado da eternidade dos céus, da imensa imutabilidade. Mas esse olhar só é permitido pela complementariedade desses dois opostos, que na filosofia taoísta não há oposição, nem há polos opostos nesse caso. Os dois dinamizam as suas características por preenchê-las. Um outro haikai também que expressa anulação dos termos opostos, dos termos contrários, pode ser citado aqui. Vejam só. As bonecas amarelas se inclinam. Pobre senhora está morta. É muito interessante porque
ele traz o olhar das vivas como bonecas, descritas, portanto, como elementos sem vida. Essa seria a primeira perspectiva. Uma segunda, mas ao mesmo tempo dessa perspectiva, você tem o olhar da morte, né, descrito como um elemento vivo. A morta observa essas bonecas se inclinando. A perspectiva de inclinação para si faz com que o olhar da morta ainda continue vivo, enquanto o olhar das vivas, que olham como bonecas a pobre senhora, talvez elas já estejam mortas. Há mais uma vez uma ideia aqui de simultaneidade. No tal, o oposto sobrevive e se complementa a partir do seu polo. Portanto, essa oposição ela é ilusória. Um complementa o outro. Um existe no outro. Uma outra releitura que o Jack Kerouac faz sobre os caminhos do Haikai bachoniano é exatamente essa aqui. A descentralização ou a perda do prestígio analítico do olhar humano frente à casualidade cotidiana manifesta na natureza. O olhar humano agora perde o seu prestígio. O olhar humano torna-se mais um olhar ou se submete ao olhar de outros elementos da natureza. Isso tem muito a ver com a reinterpretação do shintoísmo, que respeita a alma das coisas da natureza. Vou citar um haikai aqui. A mente da flor encara minha mente externamente. Por causa desse respeito, aos kamis, ou às almas das coisas da natureza, está muito presente no shintoísmo, chega-se aqui à interpretação de que todas essas almas também possuem um intelecto que pode ser comparável ao do homem. Vou citar um outro haikai aqui, vejam que interessante. Recolha uma xícara de água do oceano, e lá estou eu. Nesse haikai, o Kerouac concebe o humano como parte de algo maior que o engloba, mas que também o multiplica ou dissipa como elemento natural. Veja que o homem está no oceano, mas é esse oceano também que torna o homem mais infinito, mas não mais como centro. Vou citar agora dois haikais que são bem interessantes para se rediscutir o olhar do humano sobre a natureza. O primeiro deles. Nuvens brancas deste planeta esfumaçado obstruem minha visão do vazio azul. Outro haikai. Todo esse oceano azul, assim que essas nuvens passarem. Nesse caso, o olhar humano, ele não controla os eventos naturais. Algo que, vamos dizer assim, é constantemente dito pelo homem na modernidade. O olhar humano pode transformar a natureza, pode controlá-la. Aqui, Kerouac diz o contrário. O olhar humano não controla os eventos naturais. Ao contrário disso, o olhar humano faz parte das relações passageiras da natureza e depende do dinamismo e das operações dela.
É bem interessante a perspectiva de Kerouac sobre o shintoísmo, que nos leva a essa concepção de que o homem deve respeitar a alma das coisas, dos elementos naturais, mas haverá também, vamos dizer, passagens em que isso se torna ainda mais radical. Kerouac vai defender que, além das coisas da natureza, os próprios objetos também adquiriram auras, adquiriram experiências, adquiriram registros que também vão modificar o olhar do homem e que também vão emprestar essas novas características para o homem. Segundo Kerouac, os objetos guardam os kamis, as almas das coisas, tal como as coisas da natureza, e emprestam características aos homens dessa maneira. Podemos entender que temos uma radicalidade shintoísta, em relação ao respeito da alma das coisas da natureza, agora também com os objetos fabricados pelo próprio homem. Por outro lado, também podemos entender que há uma radicalidade taoísta na poética de Kerouac, quando ele fala que o fluxo integrativo dessa natureza também comporta os objetos fabricados pelo homem a influenciar os próprios homens e a própria natureza. Vou citar 2 haikais em que vocês vão ver que isso está presente. O primeiro deles é esse aqui. Encarar intensamente minha vela, lagoa de cera. Veja que nesse haikai, a lagoa de cera surge da vela. A vela se transmuta como elemento natural. Veja uma outra aqui. Às 4 da madrugada, minha mãe range em sua cama. Veja que nesse momento agora, a mãe de Kerouac, a mãe do eu lírico, de Kerouac no caso, adota, assume o ruído de um objeto da natureza. E isso surge dentro da dimensão não só estética, mas cultural, de reinterpretação do shintoísmo de forma radical e do taoísmo também de forma ainda mais radical, dotando os objetos fabricados pelo homem também de auras a influenciar a dinâmica entre homem e fluxo natural. Um quarto processo, uma quarta temática, a gente poderia entender dessa maneira, também nos leva a um processo de releitura da tradição bachoniana. É a reflexão sobre a condição solitária, também tema, dentro dos haikais de Basho. Em Kerouac, essa reflexão sobre a condição solitária, ela ocorre para evitar o padrão superficial do comportamento social. Em Basho, essa reflexão da condição solitária nos levava ao entendimento de que ele estava atrás de uma lei ou de um estágio de revelação que pudesse ser repassado para o outro. Então, a solidão, ela não era um fim em si mesmo. Era um momento de interpretação que se colocava de uma forma relacional completamente diferente das trocas sociais dos homens,
para que pudesse aperfeiçoá-las no futuro. Por isso que eu falo que a figura de mestre errante para Basho é mais importante do que realmente de eremita. Em verdade, Basho não foi um eremita, foi um mestre viajante, foi um mestre errante a reinterpretar a sua cultura. No caso de Kerouac, né, essa condição solitária ela ocorre, num primeiro momento, para evitar o padrão superficial do comportamento social. De modo que é necessário realmente esse período de reclusão para que seu olhar não fique contaminado pela superfície. Vejam esse haikai. Desci da minha torre de marfim e não achei mundo nenhum. Ele fala expressamente que ele saiu do momento de reclusão e quando tentou achar algo, uma revelação, descobriu que não havia nada. Ou seja, ele mais uma vez voltou ao padrão superficial e viu que lá não tinha nada. Então constrói-se aí uma necessária condição solitária para que possa ser divulgado algo diferente no mundo. Em outro momento também, o Jack Kerouac ele vai reinterpretar essa condição solitária. Ele vai afirmar a inutilidade do estágio solitário, atomístico do homem, ou ainda até mesmo da sua impossibilidade, já que o próprio homem pertence a um fluxo natural que se relaciona constantemente com as coisas da natureza. Então o homem pode estar, por exemplo, solitário em relação aos outros homens, mas não pode estar solitário em relação às coisas naturais que o rodeiam. Porque ele, como ser dinâmico, sempre troca experiências com a natureza. Sempre está dentro do dinamismo natural. Vejam esse haikai. Uma gota de chuva do telhado caiu na minha cerveja. Veja que a todo momento a natureza relembra a ele que ele não está sozinho. E que ele faz parte de um fluxo. Podemos dizer que haikais como o de Leminski, ou até mesmo os haikais de Kerouac, com até mais precisão, eles retomam o caminho bashoniano de religação entre a revelação cotidiana da casualidade e a disposição em aceitar a transformação do olhar e de contemplar a sabedoria oculta e periférica no mundo. Essas experiências poéticas, elas enunciam um universo que resiste paralelo e se reconecta com a cena da contemporaneidade.